Oi, gente! Nesse vídeo, ainda sobre análise funcional do comportamento, eu vou falar sobre motivação. Então, tudo, né, na nossa vida, a gente tem ali o ambiente interferindo, né, o tempo todo, como a gente viu no vídeo anterior, e a motivação tem uma grande parte nisso tudo. Então, existem as operações motivadoras, que vão falar se determinados comportamentos vão aumentar de frequência ou diminuir e tal. Então, assim, se você se comporta de determinada forma e você recebe um elogio, esse elogio é um reforço positivo e a chance de ele se repetir vai aumentar a frequência de você se comportar daquela forma devido ao elogio que você recebeu, que foi um reforço positivo. Então, dentro das operações motivadoras, da motivação, né, nós temos as operações estabelecedoras, que diz o quê? É uma operação que ela vai estabelecer o comportamento, ou seja, ela vai fazer com que a frequência daquele comportamento que ele aumente. Então, sempre que a gente estiver falando de operação estabelecedora, a gente tem que lembrar que é de estabelecer o comportamento, então é aumentar a frequência daquele comportamento. E ele pode ser feito de duas formas, ou através de um reforço positivo, ou através da diminuição de uma punição. Então, eu pensei aqui em dois exemplos. Por exemplo, eu gosto muito de fazer resumo e compartilhar com os meus colegas, enfim. E aí as pessoas falam, nossa, que legal, seu resumo me ajudou, enfim, espero conseguir isso também com os vídeos, enfim. E aí esses elogios, eles estão sendo reforçadores para mim, eles são reforços positivos, que faz com que cada vez mais eu faça os meus resumos e compartilhe com o pessoal, com os meus amigos, enfim. Então, essa é uma operação estabelecedora pelo reforço positivo. Estão me reforçando positivamente e isso faz com que a frequência desse meu comportamento de fazer os resumos e compartilhar com as pessoas, que ele aumente. E um exemplo de operação estabelecedora pela diminuição a retirada, né, de uma punição, por exemplo, eu uso um determinado batom e a minha mãe não gosta e ela me critica, ela vive falando que não me gosta de batom, que fica feio e etc. Então ela tá tendo crítica. E eu paro de usar o batom. Depois passa numa novela, uma atriz, a Paula de Oliveira, usando um batom lindo e vira moda e eu volto a usar o batom porque tá na moda. E como tá na moda, minha mãe não me critica mais. Então, ela retirou a crítica, ela retirou a punição e eu volto a usar o batom, eu começo a usar o batom todos os dias, então aumenta a frequência do meu comportamento de usar o batom. Então, nós temos aí dois exemplos para as operações estabelecedoras. Faço resumo, o pessoal me elogia, é um reforço positivo, eu continuo fazendo ou aumento até os meus resumos. Então, eu aumentei a frequência do comportamento pelo reforço positivo. Eu parei de usar o batom porque minha mãe me criticava muito. E aí, a minha mãe retirou a crítica, parou de me criticar, eu comecei a usar o batom direto. Aumentou a minha frequência de usar o batom, porque minha mãe retirou uma punição, retirou ali aquela crítica. Então, essas são as operações estabelecedoras. E aí temos as operações abolidoras, que vão ser aquelas operações que vão fazer um comportamento a ser abolido ou diminuir a frequência daquele comportamento. E aí ele é o oposto, ele vai fazer com que a frequência do comportamento diminua e ele faz isso através da diminuição de um reforço ou até a ausência do reforço ou através de uma punição. Então, usando os mesmos exemplos anteriores, eu estou fazendo os resumos e o pessoal elogiava e o pessoal se encheu o saco de me elogiar, chega de elogiar, e aí então eu paro de fazer os resumos. Então existia ali um reforço positivo que era o elogio, o pessoal retirou então esse reforço positivo, retiraram o elogio
e aí a frequência com que eu fazia os meus resumos começou a diminuir, ou até ser abolido. E no exemplo do batom, a mesma coisa. Eu usava o batom, eu gostava do batom, e então a minha mãe começou a me criticar, era uma punição, e eu parei de usar o batom, diminuiu a minha frequência de usar o batom. Então essa foi uma operação abolidora, diminuiu a frequência dos meus comportamentos, tanto de usar o batom quanto dos resumos, porque ou o reforço foi retirado, ou a punição foi adicionada, né? Colocaram ali a punição. Então, essas são as duas operações, abolidora e estabelecedora, que são operações motivadoras. Porque a motivação, ela sempre tem uma função. A motivação, ela tem a função de mexer na efetividade de um estímulo. Então, os estímulos vão acontecendo e vai determinando quais são as motivações. Então, nesses exemplos que eu dei, eu sou motivada por elogios ou não gosto das críticas, então essa é a minha motivação, é a função da minha motivação. E aí, então, ambas as operações são operações motivadoras, e a operação motivadora, ela pode ser condicionada, que é aprendida, ou incondicionada. Então, a operação motivadora, ela vai estar sempre relacionada, né, ao evento ambiental, porque esse evento ambiental, ele vai afetar o operante, né, que é aquele comportamento operante, né, que foi ali aprendido e estabelecido pelos reforçadores, enfim. Então, todo o evento ambiental vai afetar o operante e vai alterar a efetividade dos estímulos consequentes. Então, através, né, desse todo ambiental, ele vai afetar o meu comportamento operante e aí vai afetar vai alterar a efetividade do estímulo consequente, fazendo com que a resposta seja alterada, a frequência da resposta, né? Ficou um pouco confuso agora, né? Então vamos lá, o evento ambiental, ele vai afetar um comportamento operante, alterando a efetividade dos estímulos consequentes, modificando a frequência da minha resposta. Então, né, o pessoal elogiar ou não elogiar, né? Então é o evento ali, fazer o resumo, tá? O evento ambiental vai afetar o meu comportamento de fazer ou não o resumo, alterando a efetividade do estímulo consequente, né? Então, tipo, vão elogiar, não vão elogiar, e isso vai modificar a frequência com que eu vou ou não fazer o resumo. Mais ou menos isso, acho que agora ficou um pouco mais claro, né? Então, assim, todos os nossos comportamentos, né, eles são sempre reforçados ou punidos, e esse evento ambiental, ele sempre vai determinar ali o que é uma operação motivadora pra gente ou não. Enfim, a gente vai se comportando de acordo com essa situação ambiental. E então, como esse é de motivação, vou parando por aqui, e no próximo vídeo eu vou falar sobre emoção, que é o próximo assunto que estudei para a prova. Até mais, gente!